Olá, pessoal. Meu nome é Ana Marques. Eu sou orientadora parental e mentora de mulheres. E tô aqui nessa série para contar para vocês algumas ferramentas que ajudam muito na educação respeitosa. Essas ferramentas são do livro da Disciplina Positiva, do Jane Nelson. E eu resolvi trazer elas aqui uma a uma, mesmo que em vídeos bem curtos, para que vocês possam aos poucos ir conhecendo melhor e praticando essas ferramentas em casa. Vamos lembrar que na educação respeitosa, o nosso intuito é ajudar a criança a desenvolver habilidades para o longo prazo, pensando no futuro, não só pensando em acabar com o mau comportamento agora. A gente também olha para o mau comportamento como um pedido de ajuda. Toda criança que faz um mau comportamento, ela está querendo extravasar uma frustração com a qual ela não consegue lidar, porque as crianças ainda não conseguem se autorregular, ou ela está pedindo ajuda para lidar com alguma situação que é difícil para ela. Vale lembrar também que as birras, que a gente tanto chama, as crianças não fazem para nos manipular, elas não fazem para nos provocar. As birras são extravasar da criança de uma frustração imensa, de uma tristeza imensa, de raiva, de coisas, sentimentos com os quais a criança não consegue lidar. O que acontece no cérebro da criança quando ela está fazendo uma birra? A gente vai pegar a ajuda da neurociência para explicar isso, tá? Tem uma parte do nosso cérebro que chama amígdala, que tá lá dentro do nosso cérebro. É o que eles chamam também de cérebro primitivo. Essa amígdala tá lá há muitos e muitos e muitos anos. E ela é responsável pela nossa sobrevivência. Ela que recebe os sinais de alerta do ambiente e dá o comando para o cérebro: foge ou luta. Quando a amígdala entende que a gente está numa situação que há risco da nossa sobrevivência, ela dispara o alerta. E o nosso corpo inteiro, o nosso cérebro, reage para que a gente sobreviva. O que acontece com a criança? A criança ainda não tem uma outra parte do cérebro que chama cérebro pré-frontal desenvolvida. Essa parte do cérebro, que é a parte responsável pela memória, pelo pensamento lógico, pelo entendimento racional das coisas, ela começa a se desenvolver na infância, mas ela vai terminar o seu desenvolvimento lá com 21, 25 anos. A criança ainda, muitas vezes, quando ela quer muito uma coisa, quando alguém toma algo que ela entende que é necessário para a sobrevivência dela naquele momento, e isso pode ser um brinquedo, pode ser um chocolate, pode ser uma ida no parquinho que ela queira, qualquer coisa que a criança queira muito, o que o cérebro dela entende? Eu quero muito essa coisa, eu preciso dessa coisa. E eu não tenho essa coisa agora. Minha sobrevivência está ameaçada. A amígdala ativa e alerta como se ela estivesse correndo um risco de vida, E ela precisa sobreviver. E nisso ela foge ou luta. E é aí que as birras acontecem. Então, quando a criança não consegue lidar com todo esse sentimento e ela entra nesse modo de sobrevivência, não adianta a gente ficar conversando com a criança, explicando, falando, porque o cérebro pré-frontal dela não tá em comando na hora, não tá dando conta do recado. Então, a gente precisa lembrar da educação respeitosa que as birras, esse mau comportamento, é quando o corpinho da criança, quando a criança tá num estresse tão grande que ela entende que tem risco à sua vida. Então ela entra no modo sobrevivência. O que causou isso, nós adultos, podemos achar que é besteira, mas para a criança não é. Então nessa hora, a gente precisa ser porto seguro para a criança, ajudar a criança a entender que ela não tá em risco, que tá tudo bem, que a gente tá ali, para oferecer a segurança necessária, o acolhimento necessário. Não necessariamente em palavras, mas em presença, em abraço, cuidando dela, redirecionando a atenção para que ela diminua
a ativação da amígdala e comece a acessar de novo esse cérebro, esse córtex pré-frontal. É importante a gente saber disso antes da gente começar a ver todas essas ferramentas, porque isso é base para a nossa educação respeitosa. Isso é base para a gente conseguir, como adultos que somos, na hora da birra da criança, mantermos nós a calma. Porque se a gente também ativa a nossa amígdala e a gente entra também nesse modo de sobrevivência, a gente deixa de ser respeitoso com a criança. E a gente passa por cima do sentimento dela, a gente passa por cima da não habilidade dela de lidar com aquela frustração. E ao invés de ajudar ela a desenvolver uma habilidade de longo prazo, a gente acaba atrapalhando. E talvez até causando alguns bons traumas. Tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai começar então com as ferramentas. Espero que eu esqueça. Vou deixar um link aqui para um outro vídeo do canal que fala de forma mais detalhada sobre o que é educação respeitosa, que vocês podem assistir também. E se você ainda não está inscrito, inscreve no canal aqui para saber sempre quando tiver vídeos novos.